Pessoal, podem ficar à vontade, tá? Para participar da aula via chat ou abrindo o microfone também, né? Essa é a nossa primeira aula, né? Então, estamos lá no módulo um e a gente vai falar sobre uma matéria que se chama Código de Ética e Responsabilidade Fiduciária. É uma matéria que cai bastante, né? Ela é meio chatinha, o pessoal acha normalmente, mas a gente vai fazer de um modo bem tranquilo aqui, tá? E vão participando, vão perguntando, tirando dúvidas e tal. Lembrando a vocês, né, que eu já falei, mas acho que nunca é demais a gente repetir, que você aproveita muito melhor o curso se você fizer primeiro as aulas gravadas, né? Então, seria legal já ter feito essas aulas de responsabilidade fiduciária e código de ética, e aí a gente chega para a aula ao vivo com uma pegada muito prática de questões que realmente caem na prova. Você acaba aproveitando melhor, beleza? Se você não teve tempo, primeira matéria tá perdoada, mas a partir da próxima não pode, tá? Então você dá um jeito de fazer as aulas de processo de planejamento financeiro que vai ser o tema da nossa aula ao vivo de quarta-feira. Fechado? Beleza? Então é o seguinte, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu já tinha mandado para vocês o material, né? O pessoal do atendimento postou lá no grupo. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar essa tela primeiro com vocês, que é a tela do nosso curso, né? Acho que está todo mundo familiarizado já. Se você vier aqui, então, olha só, né? Nessa primeira matéria aqui, tá vendo? Módulo um. Então você tem lá o planejamento financeiro. A primeira matéria é essa aqui, ó, Código de Ética e Responsabilidade Fiduciária. Estão vendo aí? Beleza. Então, se você clicar nela, né, o que que vai acontecer? Vai abrir para você as aulas direitinho e você vai ver que a primeira aula é essa aqui, ó, baixar o material de apoio, tá vendo? Então, quando você baixa o material de apoio, você tem aí o PDF das aulas gravadas e tem também o código de ética da Planejar, que é esse segundo botão aqui, ó, tá vendo? Acesse o código de ética da Planejar. É legal fazer o download e você tem em mãos esse código de ética para dar uma olhada nele. Faz sentido você dar uma olhada nele pelo menos uma ou duas vezes, tá certo? Eu destrinchei muito bem o código de ética aí para vocês tanto nas aulas gravadas quanto nessa aula ao vivo. Então, não é obrigatório que você leia, mas é legal depois que a gente fizer essa matéria, né? Então, sei lá, pega sábado que vem, aí, sexta-feira que vem, dá uma lida no código de ética que você vai ver que você vai entender muito bem depois de já ter sido destrinchado, mas vale a pena dar uma lida nele na sua íntegra. Não é uma leitura longa, né? Ó, parece que é muito, 20 e poucas páginas, mas é página tipo slide, né? Então tem imagem pra caramba e tal. Então vocês dão uma olhadinha depois. Fechado? Beleza? Muito bem. Então vamos lá para a nossa apresentação de fato agora, que é a que a gente vai utilizar na aula de hoje. Beleza? Deixa eu aqui fazer a apresentação então, e a gente já vai trabalhando em cima. Tá? Então, galera, participa, tá? Não fiquem com dúvida de jeito nenhum. Tiver alguma coisa incomodando vocês, algo que vocês não estiverem entendendo, fiquem à vontade aí para perguntar. Eu só preciso colocar o chat. O Zoom andou mudando aqui as configurações e eu não estou achando aqui o chat, meu amigo. Ah, achei. Apareceu para mim aqui. Então tá bom. Legal. Agora tá aqui o chat. Se vocês forem perguntando, eu consigo enxergar. Legal. Beleza? Então vamos lá. Código de ética da Planejar. Para você entender o que tem nesse documento, olha só. Tem lá, primeiro, a aplicabilidade e o cumprimento. Então, quem que tem que seguir o código de ética, tá certo? Tem os termos e expressões que são utilizados, tem os princípios do código de ética, tem as regras, tem os procedimentos disciplinares para aqueles caras que acabam descumprindo as regras, não é? Depois tem as melhores práticas e, finalmente, as punições para aqueles que descumprem as regras. Beleza? Você não precisa saber isso de cor agora, tal, mas é só um raio-x disso daí, tá certo? Do que é o código de ética. Se você olhar, você começar a descer por ele, você vai ver que é exatamente isso, ó, aplicabilidade e cumprimento, e assim vai, tá certo? Então, vai falando aqui um glossário, depois os princípios e tal. Como eu falei para vocês, eu destrinchei legal para ficar muito mais simples o entendimento.
A quem se aplica? Quem tem que cumprir o código de ética? Primeiro, isso é pergunta de prova, você tem que saber. Profissionais CFP. Então, se você vier usar a marca CFP, tirar o CFP, for credenciado, você tem que seguir o código de ética. Se você se tornar um associado a planejar, não sei se você sabia, mas você pode ser um associado sem ter o CFP. Se você for um associado, você vai ser uma pessoa física ou pessoa jurídica lá com acesso, tá? E você não pode usar a marca CFP, porque você não é um planejador. Entretanto, você é um associado. Beleza? Então tá bom. Agora, olha só, termos e expressões importantes. Então, olha só, o planejador é qualquer um que tem o direito de usar a marca CFP. Então, fez a prova, comprovou experiência, passou por esse crivo direitinho, beleza, você passa a ser chamado de planejador dentro da Planejar. Por que eu digo dentro da Planejar? Porque planejador financeiro não é uma profissão regulamentada. Um advogado tem que tirar o AB para exercer a profissão de advocacia, ou não é? Para você ser planejador financeiro, você não precisa da autorização da Planejar nem de ninguém. Legal? Só que quando você tem a marca CFP, você é visto com mais autoridade. E aí sim você precisa da autorização da Planejar. Fechado? Então, o que acontece? Quando você falar de planejador financeiro no âmbito geral por aí, é uma profissão não regulamentada. Qualquer um que tenha a competência, esteja a fim de fazer, de desempenhar essa função, pode ser um planejador financeiro. Agora, um planejador financeiro CFP é aquele que possui a marca, que passou na prova e que recebeu a chancela, foi credenciado na Planejar. No código de ética, sempre que a Planejar se referir a planejador, está se referindo a uma pessoa que tirou o CFP. Beleza? Muito bem. Cliente é qualquer pessoa que contrata um planejador CFP. O que é conflito de interesses? Pessoal, conflito de interesses é sempre uma situação na qual um planejador possa, ou um associado, no caso, possa obter um ganho para si em detrimento do melhor para o seu cliente. Então, por exemplo, a gente já falou muito sobre isso, né, em diversas situações, a indústria de agentes autônomos. Você tem lá dois produtos, um dá um rebate alto para o agente autônomo e o outro dá um rebate baixo. Mas você analisa a situação do cliente e você percebe que o melhor produto para aquele cliente é o que paga o rebate mais baixo para você. Você é agente autônomo. Pergunto para você, tem um conflito de interesse ou não tem? Pra caramba, tem um baita conflito de interesse. É um problema existir o conflito de interesses? É errado? É antiético? Não, não é antiético. O que é antiético é você não revelar esse conflito de interesses. É você omitir esse conflito de interesse e, principalmente, tomar uma decisão que beneficie a você e não beneficie o seu cliente. Tá? Então, é importante, quando houver conflito de interesses, é que haja transparência, que haja disclosure. Legal? Muito bem. Mas lembra que conflito de interesse vai ser isso. É quando você pode, você planejador ou você associado, pode se beneficiar em detrimento do seu cliente. E remuneração é todo e qualquer ganho que um planejador ou um associado pode receber na sua função de planejamento financeiro. Legal? Muito bom. Suitability, a gente vai ver com bastante cuidado mais para frente, mas é uma análise cuidadosa da situação financeira, experiência e objetivos do cliente. Então você tem que saber isso, vem da palavra suitable no inglês. Não vai me falar suitability, não é suitability, é suitability, é como se o i não existisse. Beleza? Então, a Planejar ela diz o seguinte, que para um suitability ser feito da maneira adequada, ou seja, essa análise cuidadosa ser feita da maneira correta, você tem que olhar a experiência em matéria de investimentos, do ponto de vista do cliente, a experiência que ele tem, o horizonte de tempo pelo qual ele quer investir, os objetivos desse cliente e a capacidade de tolerância ao risco. Não precisa decorar isso agora, mais para frente a gente vai ter um tempo que a gente vai precisar saber isso legal. Fechado? Vamos falar primeiro então dos princípios. Você precisa conhecer muito bem os princípios. Primeiro princípio da Planejar, cliente em primeiro lugar. A gente diz que esse é um princípio transversal, gente. Por que que é um princípio transversal? Porque todos os demais, se você infringir qualquer um dos demais, você vai ver que de alguma forma você pode estar infringindo
do cliente em primeiro lugar. Então, esse princípio parte do pressuposto que todo o seu trabalho vai ser sempre visando o benefício do seu cliente. Todas as demais coisas ficarão em segundo plano, em detrimento desse primeiro princípio. Legal? Princípio número 2, integridade. Integridade é a segurança de que o profissional, CFP, ele vai agir com o compromisso de ser confiável. Então, em qualquer situação, o seu cliente pode confiar em você. Então, por exemplo, se o seu cliente falar para você, ó, eu tenho aí 3 opções de fundos para escolher, escolhe para mim o que você acha mais interessante e eu, cliente, sei que você vai buscar tomar a melhor decisão para mim e não ver os seus interesses. Legal? Então, isso é integridade, é que você seja confiável. Princípio 3, objetividade. Esse aqui é muito claro o que significa, que é o seguinte: no princípio da objetividade, o planejador financeiro, ele tem que apresentar um produto ou uma solução para o seu cliente baseado em respaldo técnico. Então, por exemplo, é um cliente CLT que faz declaração completa de imposto de renda, ele precisa se oferecer para esse cliente um PGBL, explicando o porquê do PGBL, e a escolha do produto, né, dentro da classe PGBL, tem que ter critérios técnicos, né? Então, quem é o gestor, rentabilidade que esse produto tem entregado, capacidade técnica dos gestores e assim por diante, tá certo? Então, a objetividade ela leva em consideração de que para cada tipo de cliente foi analisada a necessidade e está se oferecendo um produto que é adequado e há um respaldo técnico para dizer que é adequado, tá? Não é um achismo, acho que é adequado. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, vamos lá. Imparcialidade. Do ponto de vista de imparcialidade eu tenho 2 ou 3 produtos para oferecer para o meu cliente. Só que um dos produtos me dá mais vantagens. Se eu sou imparcial, eu ofereço os 2 ou 3, explico vantagens e desvantagens de cada um para que a decisão seja tomada do ponto de vista do que é o melhor para o cliente, sem que eu favoreça um produto, um gestor específico, às vezes porque o gestor é meu amigo, então eu vou oferecer aquele fundo. Ou então, o cliente quer uma plataforma de trading e eu ofereço aquela plataforma de trading que me dá uma recompensa por cada indicação que eu faço. Isso está errado. Se eu fizer algo desse tipo e oferecer somente aquela plataforma por ser sócio daquela plataforma, por receber uma compensação financeira, eu vou estar sendo parcial e eu vou estar ferindo, então, o princípio da imparcialidade. Beleza? Fechado? Vamos lá. O que mais? Princípio do profissionalismo. Pessoal, o pessoal erra muito na prova esse aqui, porque acha que profissionalismo é você ser profissional, chegar com pontualidade no trabalho, aquela história toda, né? Não é só isso, né? Profissionalismo, principalmente no âmbito aqui da Planejar, é que você tenha um cuidado muito grande com a marca CFP, tá certo? Então você tem uma conduta profissional exemplar, você não mancha a reputação CFP, você tem um bom relacionamento com seus parceiros, com o mercado, e você se mantenha atualizado no programa de educação continuada da Planejar, porque depois que você vira CFP, você precisa todos os anos fazer alguns cursos, ter alguns créditos, que é participar de eventos e assim por diante, e você mantenha isso direitinho. Então, cuidar da manutenção da marca CFP e da imagem que você passa como um profissional, vírgula, CFP. Então, daqui a um tempo, vocês vão ver que vai estar lá, né? Então, vocês vão ter Simone Hagaganian, né? Vai estar Simone Hagaganian, vírgula, CFP. Vai estar Luiz Andrade, vírgula, CFP, e assim por diante. Então, vocês vão usar a marca. Profissionalismo é você zelar por aquela marca, né? É, por exemplo, você não se expor nas redes sociais falando besteira, passando aquela vergonha alheia, tá certo? Com a sua marca CFP. Então, tudo isso engloba o princípio do profissionalismo. Beleza? Competência. Competência tem a ver com manter
e desenvolver as habilidades e os conhecimentos que você precisa para ser um bom planejamento financeiro, tá? Isso é muito importante. E competência vai envolver também uma outra questão, que é quando algum assunto estiver além do seu entendimento, você não tomar uma decisão precipitada, tendo pouco conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, se o cliente quer montar uma holding, ele precisa fazer uma estruturação de holding, mas você não sabe exatamente como fazer isso, embora você seja um profissional CFP ou você seja um associado da Planejar e tal. Então, é sua obrigação indicar um profissional, buscar um profissional que possa dar uma consultoria, um assessoramento adequado e você não chute, né? Não faça as coisas somente por fazer. Beleza? Então, o princípio da competência vai mexer com isso. Legal? Confidencialidade. Todas as informações que você tiver sobre o seu cliente são confidenciais, a não ser que você seja interpelado judicialmente. Então, o cara está sendo investigado, existe um mandato judicial, você é interpelado e você precisa dar disclosure das informações sobre aquele cliente. Beleza? É um caso de exceção. Mas, no geral, você tem que manter a confidencialidade. Diligência, cumprir os compromissos com zelo, dedicação e rigor. Então, você marcou que determinado dia você ia mandar uma determinada planilha, você tem que mandar aquela planilha. Então, você combinou que determinado trabalho ia ser feito, você tem que honrar aquele combinado. Eu coloquei aqui o caso do estagiário, não sei se você viu, isso é muito comum, né? Então, tem um subordinado seu fez lá um determinado trabalho que fazia parte do escopo de planejamento financeiro, e está tudo errado. Só que você não olhou antes de mandar para o cliente, o estagiário mandou direto. Você é o responsável, porque você tem a marca CFP, você é o planejador financeiro ou associado a planejar, e, portanto, você é o responsável. A diligência é o princípio que leva em consideração o fato que você tenha cuidado nas entregas, seja por um trabalho que você fez, seja por um trabalho que algum subordinado seu fez. Beleza? Tá claro aqui os princípios? Alguma dúvida? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, dar uma olhada aqui. Pessoal, fala aí, dúvidas? Henrique tá aí, como é que você tá, Henrique? Raniele tá aí também, olha lá, pessoal, tudo veio, eu nem tinha visto que estavam aqui 15 pessoas. Beleza, pessoal, dúvidas? Vocês não deixaram aí ligado e foram assistir o Jornal Nacional, ninguém mais assiste o Jornal Nacional, né? Vocês não estão no Netflix não, né? Vocês estão prestando atenção. Podia estar roubando, podia estar matando, mas está estudando para o CFP, aproveita o tempo, não é? Ah, então tá bom, Brunão, beleza. Fala, Henrique, beleza. Legal, o pessoal tá colocando aqui no chat. Se tiver dúvida, me fala, tá? Não fica com dúvida, eu te mato. Eu pego o meu bastão de beisebol e vou te pegar na saída lá da prova, se você ficou com dúvida e errar alguma questão por causa disso. Vou voltar a compartilhar a tela aqui, beleza? Então, olha só, se liga no seguinte. Falamos dos princípios, não falamos? Legal. Agora, nós vamos falar do que acontece quando existe uma infração, ou você deixa de cumprir um princípio básico, né? Você vai ter uma infração por conta de não ter cumprido aquele princípio, e essa infração, ela pode ser leve, grave ou gravíssima, não tem infração média, tá? Ela vai ser leve, grave ou então gravíssima. Beleza? Então, vamos trabalhar agora para entender quais são as infrações leves. Faz o seguinte, eu vou passar por elas, mas não decora as leves. Você vai decorar as gravíssimas e as graves. E o que não tiver na sua cabeça é porque ficou sendo as leves. Tá? Então, só para você saber. Olha só, o planejador tinha que se comunicar, né? De forma a garantir que o cliente entenda as recomendações e tal. Se ele não fez isso direito, isso é uma infração leve. Tá? Não houve dolo, não houve má fé, pode ter havido uma falta de comunicação. A regra, então, veja que não está em ordem, né? Eu comecei com a 10 porque a 1, a 2, a 3, a 4 não são leves. Então, a primeira leve que aparece lá no código é a 10, por isso que eu comecei com a 10 aqui. Regra 14, né? O planejador CFP e o associado, eles deverão cumprir e respeitar os procedimentos da Planejar, incluindo as obrigações de educação continuada. Você esqueceu de fazer isso num determinado ano, certo? Isso é considerado uma infração leve, ok? De novo, não houve dolo, a repercussão
específica não é tão grande e tal. 16. Planejador e associado deverão manter atualizados os seus dados cadastrais, né, em até 30 dias corridos da alteração. Então, por exemplo, mudou de emprego, né? Estava numa instituição, agora está em outra. Tem que ir lá e tem que mudar. Tem até 30 dias para fazer isso. Não fez. É uma infração leve. Legal? Planejador CFP associado deverão assessorar os seus clientes somente nas áreas de competência, né? Então, se você conhece aquele assunto, beleza. Se não conhece, você não deve buscar assessorá-lo numa área que você não conhece, deve buscar um planejador ou um profissional que conheça bem aquela outra área, aquele princípio da competência que a gente falou anteriormente. Legal? Planejador, né, ou associado deve realizar uma análise técnica e imparcial. Princípios da objetividade, né, análise técnica, e princípio da imparcialidade, uma análise imparcial. Legal? Planejador e associado devem manter os seus conhecimentos atualizados, né? E aí tem princípio da competência e tem princípio do profissionalismo. Então, deixou de fazer isso, é uma infração leve. Planejador CFP associados e associado deverão conhecer os documentos da Planejar, perfil de competência do planejador financeiro e melhores práticas do planejamento financeiro. A gente vai ver esses documentos estudando para a prova e você tem que conhecer bem esses documentos. 24. Sempre que aplicável, o planejador e o associado têm que documentar, identificar e manter atualizadas as informações do cliente. Legal? Então, isso é muito importante. É lógico que nas instituições financeiras isso é meio automático, porque tem um sistema, né? O cara entra, faz o suitability, quando ele já entra lá no aplicativo com o perfil dele e tal. Agora, a preparação CFP, ela é para quem trabalha em bancos, para quem trabalha em escritórios de investimento e para quem vai ser planejador financeiro autônomo, né? Então, esse planejador financeiro autônomo, ele tem que ter uma organização de dados, tem que documentar, tem que identificar, tem que manter atualizadas as informações do cliente. É por isso que tem esse ponto aqui. Fechado? Então, essas são as leves. Como eu falei para você, você viu que na leve nunca tem má intenção, nunca tem dolo, geralmente foi uma distração, foi uma falta de cuidado e tal, mas ninguém quis prejudicar ninguém de má fé, nada desse tipo. Beleza? Agora a gente vai falar sobre regras cuja infração, quando você deixa de cumprir aquelas regras, você comete uma infração de leve a grave. Então, por que de leve a grave, ô carecão? Pelo seguinte, se a infração ela foi cometida pela primeira vez, né? Você não tinha um precedente, você nunca tinha feito isso de errado, e não trouxe também nenhuma repercussão muito relevante, negativa para o seu cliente, ela vai ser considerada leve. Agora, se você já é reincidente, se isso causou um problema grande para o seu cliente, essa mesma infração ela pode ser considerada grave, tá? Então vai depender da repercussão, da consequência e da reincidência do cidadão. Então, se o planejador já tinha feito isso antes, reincidência. Se isso causou um estresse grande, né, repercussão e consequências são grandes, isso pode fazer com que a infração seja considerada grave, beleza? Então, quais são elas? Então, olha só, o planejador, ele deve assegurar que preferências e interesses pessoais não afetem de forma adversa os serviços prestados ao cliente. Isso é muito importante, galera. Aquilo que eu falei para vocês. Se você tinha 2 seguros para oferecer para o seu cliente, mas a sua remuneração é melhor no seguro da Porto do que no seguro da, sei lá, né? Pega qualquer outra aí. E você ofereceu o seguro da Porto, mas o seguro da alternativa B era melhor, você pode ser denunciado, pode ter um processo administrativo contra você por conta de você ter infringido essa regra aqui, tá certo? Ponto 2. Planejador CFP e associado não deverão omitir a clientes ou terceiros benefícios gerados. Então, recebe rebate, tem que avisar o cliente. Você vai ser bem remunerado se você tem uma meta para cumprir e aí tem que vender consórcio. Dureza essa vida, né? Tem que avisar o cliente que você tem uma meta para ser batida e por isso você está oferecendo para ele, mas
No caso específico, você considera que para ele pode ser um bom produto. Não tem problema, mas avisa que você tem um objetivo por trás. Legal? 5. O planejador CFP associado deverão exercer julgamento prudente ao oferecer e prestar serviços. Né? O julgamento prudente diz respeito ao perfil do seu cliente. Né? Então, pega lá um cliente e esse cliente tem 10 mil reais, então somente não tem reserva de emergência, aí você vai lá e oferece um fundo de ações alavancado, né? Um multimercado alavancado, porque você acha que a bolsa vai subir, então faz sentido lá para ele investir num fundo como esse. Não, o suitability dele não leva a gente a pensar que é um bom produto. Então, você estaria infringindo essa regra número 5, beleza? A regra número 7 diz que planejador e associado devem comunicar todos os fatos relevantes para evitar que clientes ou partes relacionadas sejam induzidos a erros ou enganos. Então, normalmente, quando um consultor de investimentos, um gerente de relacionamento, um planejador financeiro, um associado, ele não comunica todas as coisas, ou é porque ele tem interesse que o cliente não saiba de todas as coisas, porque ele quer empurrar o produto goela abaixo, tá certo? Ou é preguiça, uma das duas coisas. Então, as duas coisas, elas são punidas aqui, se elas forem verificadas que aconteceu de fato, e pode ser desde infração leve até infração grave, dependendo se você é reincidente, se você causou danos ao patrimônio do seu cliente e assim por diante. Legal? Beleza? Muito bom. O que mais? Planejador ou associado deverão fazer ou implementar recomendações adequadas ao suitability, né? Essa tem muito a ver com a que eu falei anteriormente, né? Mas aqui se reporta diretamente a questão do suitability. 9. Planejador ou associado deverão acordar com os seus clientes os serviços e remuneração a serem fornecidos. Isso aqui já deu muito pepino, a gente já viu bastante pepino lá no âmbito da Planejar, que o cliente depois reclama que não estava claro o tipo de remuneração que ele ia ter que pagar para o planejador. Então é importante que seja um contrato claro, que seja documentado aquele contrato, que a via fique com o cliente, fique também com o planejador, enfim, tem que haver transparência e organização nesse sentido. Planejador CFP tem que respeitar as diretrizes e regras do uso de marcas CFP. Então, existem algumas regras, vocês vão ver que quando vocês se tornarem CFP, existem algumas regras para usar a marca. Uma delas é ter esse Rzinho aqui, tá? É importante que vocês coloquem esse Rzinho aí daqui a uns meses, quando vocês forem CFP, tem que tomar cuidado com isso. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Planejador e associado que receberem notificação de instauração de processo judicial ou administrativo relativo à sua atividade profissional tem que notificar planejar em até 30 dias corridos. Se você não notifica, né, quer dar uma de migué, não quer que a planejar saiba, você depois pode ter um outro processo administrativo, né, dentro da planejar, porque você infringiu essa regra que era de fazer a notificação em até 30 dias corridos. Fechado? Muito bom. O que mais? Está acabando aí entre leve e grave. Olha só. Planejador CFP associado deverão supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável subordinados ou terceiros. Aquilo que eu falei para vocês. Não importa se foi seu estagiário, se foi o analista, alguém fez alguma besteira lá no processo de planejamento. Isso afetou o cliente, a responsabilidade é sua. Você que era o responsável, tá? Então é muito importante que o planejador ele seja diligente ao cuidar do processo de planejamento e do relacionamento com o cliente. Pessoal, quando que a infração vai ser grave? E aí, grave mesmo, né? Não é de leve a grave. Olha só. Sempre que o planejador ou associado adotarem conduta que possa impactar negativamente a marca CFP. Tem alguns exemplos que são sempre dados, que já caíram na prova algumas vezes. Então, você se manifesta na rede social xingando o governo, xingando o ministro do Supremo, dizendo uma coisa, dizendo outra, comentários machistas, comentários homofóbicos e assim por diante.
Você vai ter sérios problemas, porque você usa a marca CFP, você é o embaixador da marca CFP, e se você for denunciado, isso pode redundar em uma punição para você que é CFP. A 12. Você não pode tomar dinheiro emprestado do cliente ou emprestar dinheiro ao cliente, exceto em uma condição específica. Se for seu parente, né, de primeiro ou segundo grau. Sua mulher, seu marido, mas não vai. Para mulher e para marido você não empresta dinheiro, você dá dinheiro, tá certo? Para irmão, chega à conclusão que também. Então, de um modo geral, não é legal emprestar dinheiro para parente, né? Quando a coisa estiver preta, se tiver condições, você já dá o dinheiro e já era, tá certo? Mas no âmbito da planejar, você não pode emprestar dinheiro para o seu cliente ou pegar dinheiro emprestado dele, a não ser que seja seu parente, tá certo? Então, isso é um ponto muito claro. Ou numa outra situação, mas que é bem diferente. Por exemplo, você trabalha num banco, você é o consultor financeiro, né? Atende private banking, atende é, alta renda, e o seu cliente tomou dinheiro emprestado da instituição financeira, pegou crédito. Normal. Por quê? Porque aí há uma despersonalização, né? Não é na PF, é na PJ. Então aí está liberado, tá certo? Agora, se você é um planejador financeiro independente, você não pode pegar dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro para o seu cliente. Beleza? Muito bem. Olha só. 22. O planejador CFP ou associado tem que agir com prudência e proteger as informações do cliente. Não pode vazar a informação do cliente. Então, alguém ficou sabendo que o cara tem casa aqui, casa ali e tal, porque você não protegeu direito, não tinha senha lá no seu computador, veio alguém, pegou essa informação e utilizou, vazou essa informação. Cuidado, isso é uma infração grave. Então, se for comprovado que você não teve a prudência em cuidar dessas informações, você vai ser autuado como tendo feito uma infração grave. Legal? Outra coisa, essa aqui está meio demodê, né? Olha só. Planejador e associado deverão devolver documentos ou qualquer outro bem do cliente mediante a solicitação dele. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Então, normalmente não existe essa ida e vinda de documento e tal. Mas, de qualquer forma, você precisa saber que ó, se você deixa de devolver algo que pertence ao seu cliente, você pode estar incorrendo numa infração grave. Legal. Aí, vai ter algumas que elas vão estar entre grave e gravíssima. Carecão, por que entre grave e gravíssima? Porque depende. Se tiver uma repercussão grande, você for reincidente, é gravíssima. Se foi a primeira vez e não teve uma repercussão ou uma consequência muito forte, ela é colocada como grave, né? Ela pode ser considerada grave. Beleza? Então, olha só. Planejador CFP associado deverão segregar o patrimônio do cliente do seu patrimônio individual ou de quaisquer outros. Então, imagina, você é o planejador financeiro. Você está lá dando instruções para o seu cliente de que tipo de investimento ele vai alocar os seus recursos. Aí você pega a grana do cara, mistura com a sua e aplica tudo no seu nome. Mesmo depois fazendo a conta e devolvendo direitinho para ele. Não pode. Aliás, gente, a gente tem que sempre falar para os nossos clientes. Eu tenho carteiras administradas, eu atendo clientes, eu digo: jamais na sua vida, meu filho, nunca invista em alguma coisa que o dinheiro não vai ficar no seu nome. Porque a gente vê muita fraude hoje em dia, isso é muito forte, muito mais forte do que você imagina. Então tem picaretas que vêm aí e você vê gente, sabe, que tem grana, gente bem-sucedida que vai lá, faz um Pix no nome do picareta, o picareta pega o dinheiro lá que diz que vai aplicar em não sei o quê, o cara some, uma hora o cara some, né? Então, os recursos nunca podem ser misturados. Seu cliente, ele tem sempre que ter a conta dele e investimento em nome dele, né? O que mais? Planejador CFP associado deverão tratar as informações do cliente como confidenciais. Aqui é um pouquinho diferente da que a gente viu anterior, que era sempre grave, que dizia que você tinha que tomar cuidado para não vazar a informação. Aqui a gente está falando de você mesmo falar essa informação, você vazar. E aí não de forma passiva, né? Não por erro, mas porque você quis fazer isso. Se você fizer isso, dependendo da repercussão, teremos aí de grave a gravíssima essa infração, tá? Quando que isso não será uma infração? Quando se responde a processos legais,
Então, o seu cliente está sendo investigado, você foi interpelado pela justiça, te pediram, então, disclosure, você tem que fornecer os dados. Aí você pode fornecer, tá? Satisfazer a legislação e regulamentação oficiais vigentes, então, você precisa preencher algum determinado cadastro, aí não tem jeito, né? Aí não está sendo imprudência da sua parte. Atender a obrigação para com empregadores e os sócios. Então, por exemplo, o seu empregador, né, o banco que você trabalha, está pedindo aquela informação do cliente, você precisa passar aquela informação, não tem jeito. Defender-se contra acusações de conduta irregular. Então, você tá sendo interpelado na justiça. Você precisa mostrar que aquilo não é verdade, que você não tem culpa no cartório. Então, aí você pode abrir os dados do seu cliente, desde que seja com o objetivo claro de mostrar que você é inocente, né? Que você não deveria estar sendo acusado. Prestar serviços profissionais em nome do cliente com autorização por escrito do mesmo, né? Então, se de fato você vai prestar serviços profissionais em nome dele, ele vai ter que autorizar que você abra essas informações. O que eu estou querendo dizer? O cliente, ele pede para você, né? Ele tem um contrato com você que você vai contratar seguro no nome dele. Então você vai ter que passar as informações a respeito do perfil dele, a respeito do dia a dia, da rotina dele, né? Se for um veículo, se deixa o veículo na garagem ou deixa fora. Isso são informações do cliente. Mas o cliente te deu autorização para abrir essas informações porque você está prestando um serviço para ele. Beleza? Então são exceções, né? Então, olha só. Aqui, essas você já precisa conhecer, precisa saber que são exatamente essas as que podem ser de grave a gravíssima. Então, se você olhar, a gente tem aqui duas que podem ser grave a gravíssima, dependendo da repercussão, tá? Que é misturar patrimônio do cliente com o seu, ou então você não tratar determinadas informações como confidenciais. Pode ser de grave a gravíssima, dependendo do que venha acontecendo, da repercussão que tenha. E tem duas que são gravíssimas em qualquer situação. Essas você precisa saber, porque essas caem na prova e caem assim diretona. Então, se você souber, você, sabe, mata questões fáceis. Se você não souber, você deixa na mesa questões que você podia matar tranquilamente. Pensa o seguinte: infrações gravíssimas vão ser aquelas em que o planejador age com dolo, má fé, sem vergonha. Então, olha só: planejador CFP associado não deverão fornecer direta ou indiretamente informações falsas ou enganosas. Rapaz, mentiu? Não tem jeito. Falsidade ideológica, falou que é uma coisa e é outra. Isso vai ser enquadrado como infração gravíssima, tá certo? Lembra que o diabo é o pai da mentira, tá certo? Então, falou mentira, uma hora vai dar ruim. Então, isso vai ser infração gravíssima. Mas se você olhar a outra, você vai ver que é muito parecida, né? Não pode ter conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. Perceba que nesses dois casos, não foi falta de cuidado, não foi um deslize, não, foi má fé. Foi falta de caráter. Então a pessoa, ela enganou mesmo, né? Contou uma coisa que não era verdade, fraudou uma coisa, assim por diante. Por isso que vão ser infrações gravíssimas. Beleza? Tranquilo? Então essas duas você tem que saber. Não tem jeito. Vamos falar dos procedimentos disciplinares? Não, imagina que o planejador ou o associado pisou na bola e aí ele foi denunciado. Como é que as coisas vão andar lá na Planejar? Da seguinte forma: você tem uma equipe Planejar, que é uma equipe administrativa do pessoal que trabalha na Planejar, que vai fazer com que o procedimento disciplinar ande, né? Então, vai fazer a administração do negócio. Não vai tomar decisões importantes, tal, mas é um pessoal administrativo que garante que os protocolos estão sendo cumpridos. Aí você tem o Conselho de Normas Éticas. Esse é o ferradão, o CNE, Conselho de Normas Éticas, que ele é composto aí entre 5 a 9 membros, né? E são esses caras, né, que inclui o conselho, o presidente do conselho de administração da Planejar, ele vai
nomear um presidente, um vice-presidente do Conselho de Normas Éticas, né? Então, são os caras importantes que são de instituições financeiras, né? Também, enfim. E o que que eles vão fazer? Eles vão apreciar as denúncias e eles que vão decidir sobre instaurar o procedimento disciplinar, né? E também sobre as penalidades caso haja, se considere que há culpa do planejador financeiro, tá? Então, esses são os caras mais importantes, são os caras que mandam aí no processo. Você tem o grupo de trabalho são pessoas do mercado financeiro associados a planejar de alguma forma, normalmente CFPs, e eles têm que ter isenção, disponibilidade, familiaridade com as questões. Então, são caras, muitas vezes, do mercado financeiro, a grande maioria das vezes do mercado financeiro, que não podem ter nenhum relacionamento, não podem ser próximos daqueles caras que estão sendo julgados, e eles vão formar esse grupo de trabalho para levantar as informações e colocar as informações de uma forma que o Conselho de Normas Éticas consiga tomar a decisão com clareza. Legal? Muito bom. E você tem a apresentação da denúncia. A apresentação de denúncia pode ser por qualquer pessoa física ou jurídica, mas ela tem que ser de forma escrita, tá? Então tem que, não adianta telefonar, tal, tem que mandar um e-mail formal nos canais eletrônicos da Planejar e tem que ser identificado o denunciante. Isso não pode ser denúncia anônima, tá certo? E aí tem que ter uma boa descrição do que aconteceu, se possível, anexando documentos que fundamentem essa denúncia. Beleza? É isso, tá certo? Então, como é que vai funcionar? Essa apresentação da denúncia, ela, como eu falei, tem que ser escrita e tem que ser por e-mail, tem que ter toda a descrição do que aconteceu e tem que se mostrar quem é o denunciante. O denunciado, o planejador, ele pode se defender, ele tem direito à defesa, né? Então, ele tem direito a ser comunicado, ele tem direito a formular a sua defesa, alegações, mandar documentos e comparecer pessoalmente ao grupo de trabalho para explicar o que aconteceu especificamente. Ele pode contratar um advogado, embora não seja obrigatório, né? Ele pode se defender diretamente também, e ele pode se manter quietinho, ele tem o direito de não se defender, de se manter silente. Normalmente não é uma boa, porque se você ficar quieto, você meio que reconhece a sua culpa, tudo o que aconteceu, tá certo? Muito bom. Beleza. Então, aconteceu o processo, imagina que você, planejador, você não, né? Aquele cara lá, planejador, foi considerado culpado. Olha só, quais são as punições? Ele pode receber uma advertência privada, que é uma punição branda, ele vai receber um e-mail falando, ó, estamos de olho em você, você agiu assim, 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 da forma incorreta, forma equivocada, infração leve, recebe uma advertência privada em muitos casos. Multa. É muito comum que seja, por exemplo, advertência privada mais multa, advertência pública mais multa. Então, a multa, ela acontece cumulativamente com as advertências. Legal? Essa multa não pode ser maior do que 50 vezes o valor da anuidade vigente do CFP. Então, não sei se você sabe, não vai me desistir agora do CFP com o que eu vou te falar. Mas quando você se tornar CFP, você tem que pagar uma anuidade. Está uns R$ 1.000 e pouco essa anuidade atualmente, certo? Vamos supor que seja uns R$ 1.000. Então, todo ano você tem que pagar essa anuidade. Agora, é o seguinte, se você for multado por alguma infração que tenha sido cometida e você foi considerado culpado, não pode ultrapassar 50 vezes essa anuidade. Então, não pode ultrapassar R$ 50.000. Tá certo? É isso que você tem que lembrar. Eu já falei que ela pode ser cumulativa. Terceiro, então, olha só, advertência privada, multa, advertência pública. Aí o negócio está ficando mais chato, né? Por quê? Porque a advertência pública, os caras colocam lá a advertência, lá na Planejar, então os coleguinhas ficam sabendo, o mercado fica sabendo, né? Então já não é algo tão brando. Então muitas vezes você tem aí, você não, o planejador em questão pode ser condenado por uma infração grave e ele recebe uma advertência pública mais multa, tá? E você tem também a suspensão temporária, né?
E aí você não vai poder usar a marca CFP. Esse é um grande problema, né? Isso é para infração gravíssima. E também para infração gravíssima pode haver a revogação do direito de uso da marca. Então você não vai mais ser CFP. Aí zoou de vez o barraco, né? Aí zoou de vez. Pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui é baseado nos 3 pilares da Planejar. Eu quero que você lembre desse mnemônico aqui, que é IEE, tá certo? É importante você lembrar. IEE. E, aliás, vamos chamar de, só para a gente não errar aqui. Você vai lembrar do IESH, tá certo? IESH. I de integridade, excelência e engajamento. IESH. Por que que você precisa lembrar disso? Porque tem caído na prova quais são os pilares que regem a interpretação das normas e procedimentos disciplinares, tá? Então, IESH, integridade, excelência e engajamento. Beleza? Muito bom. Última parte aqui que a gente vai ver e depois a gente vai para os exercícios. Se liga no seguinte. Imagina que, então, se detectou aí, de fato, houve uma denúncia, o Conselho de Normas Éticas vê que a denúncia procede. Como é que a coisa vai acontecer? Como é que isso funciona dentro da Planejar? Então, primeira coisa, foi feita a denúncia de maneira escrita e pelos canais eletrônicos da Planejar, com identificação inequívoca de quem é o denunciante e com os documentos comprobatórios, tá certo? Isso chega na mão da equipe Planejar, que está lá olhando os e-mails. Essa equipe Planejar, que é uma equipe administrativa da Planejar, olha a bagaça toda, vê se está certinho, se faz sentido, se cumpriu o protocolo da denúncia, né? Se cumpriu, então, o que que vai acontecer? Primeiro, imagina que não se cumpriu. Você não tem identificação do denunciante, você não tem qualquer tipo de comprovação, ela pode já direto arquivar a denúncia e parar o processo. Se cumpriu, ela manda isso para o Conselho de Normas Éticas. Conselho de Normas Éticas vai analisar o mérito, então vai ler a denúncia e vai entender se há indícios de violação de alguma regra, algum princípio do Código de Ética. Caso não haja, ele arquiva e para o processo. Caso haja, aí ele instaura o processo disciplinar e já determina quem vai ser o coordenador do grupo de trabalho. Lembra, o grupo de trabalho são aquelas pessoas que vão levantar as informações, que vai conversar com o investigado, que vai conversar possivelmente com o denunciante, assim por diante. Beleza? Isso numa linha do tempo é assim. Conselho de Normas Éticas, então, decidiu instaurar o procedimento, beleza? Nomeou o coordenador do grupo de trabalho. A equipe Planejar, ela indica e comunica os demais membros para a formação do grupo de trabalho, aí tem 15 dias, tal, que ela vai fazendo aquele papel administrativo. O associado ou o planejador vai ter até 15 dias úteis para fazer a sua defesa, pode indicar testemunhas, apresentar documentos e assim por diante, né? Se o grupo de trabalho achar que precisa, ele pode chamar o comparecimento de testemunhas, pode pedir mais documentação e assim por diante. O denunciado, ele pode até apresentar 3 testemunhas, né, a respeito do que aconteceu, né, para mostrar que ele não tem culpa no cartório. A equipe planejar elabora um relatório e aí o grupo de trabalho faz os ajustes necessários, preparando meio que um dossiê de tudo que aconteceu, né? Para quem? Para o Conselho de Normas Éticas decidir. Então a equipe planejar caminha lá para o Conselho de Normas Éticas e os caras vão decidir o que vai acontecer. Se o denunciado vai ser inocentado, se ele vai ser considerado culpado, e aí qual vai ser a pena, né? Se vai ser simplesmente uma advertência privada ou se vai ser algo mais grave que isso. Fechado? Beleza? Muito bem. Só para lembrar vocês, existe lá no Código de Ética uma parte chamada de melhores práticas. Como o nome já diz, você precisa lembrar que as melhores práticas, elas não são obrigatórias, elas são melhores práticas. Então, são recomendações. E essas melhores práticas, elas estão colocadas aqui,
tá? Não tem caído quais são as melhores práticas. O que tem caído é se era obrigatório ou não. Como o nome já diz que é melhores práticas, não são obrigatórias, né? Então, formalizar com o seu cliente escopo, custos e assim por diante. Comunicar ao cliente qualquer informação que possa afetar a sua decisão em contratá-lo, né? Se você, por exemplo, já atende algum familiar dele ou algo assim, informar o cliente que a Planejar é o canal oficial para reclamações. Então, isso é uma boa prática. Fala, se você tiver alguma reclamação aí durante o processo, você pode informar a Planejar. Fechado? Beleza? Vem comigo então. Vamos trabalhar aqui. A gente só sabe, né, pessoal? A gente só sabe se entendeu legal, se aprendeu na hora de fazer exercício. Então, agora que a gente vai fazer os exercícios, é que a gente vai entender se está claro, se há dúvidas, né? Vocês vão ver que a gente vai evoluindo na nossa preparação. Toda hora a gente volta em algumas matérias e faz exercício de novo. Por quê? Porque a prova vai acontecer no dia 7 de abril. Caramba, 7 de abril é mais de 2 meses daqui. Então, a gente vai sempre relembrando o que já passou para você chegar no dia da prova treinadinho. Beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Aqui eu não vou fazer sozinho, não. Não vou ficar trabalhando sozinho. Vocês vão me ajudar, hein? Sem olhar o gabarito, né? A besta aqui mandou o gabarito. Eu não devia ter mandado o gabarito. Mas vamos lá. 1. Sobre o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar. Então, olha lá, vê comigo. 1. Aplica-se a todos os profissionais CFPs envolvidos na prática de planejamento financeiro pessoal ou em qualquer outra atividade profissional em que as marcas sejam usadas no desempenho de suas responsabilidades profissionais e aos associados da Planejar. Tá correto isso? O que vocês acham? Correto. Correto, é isso aí, né? É exatamente isso. Então, é para quem usa a marca CFP, os planejadores, e os associados. Beleza. 2. Se aplica a todos os planejadores financeiros, independente da sua afiliação a planejar? Errado. Errado. Quem é planejador financeiro que não tem nada a ver com a planejar, não precisa seguir esse código de ética. Como eu falei, planejador financeiro não é uma profissão regulamentada, tá certo? Não é que nem advogado. O advogado, ele tem que seguir o código de ética da OAB, ponto. 3. A adesão ao código de ética é opcional por parte dos profissionais CFP? Errado. Errado, né? Não é opcional, o cara tem que aderir, portanto, apenas a primeira. Então, a alternativa A é a correta aí. Fechado? Beleza? A próxima aqui. O Antônio, olha só, o que acontece com o Antônio? O cara é CFP, sempre muito competitivo em suas metas comerciais, e recentemente esse fundo, o MM Azul, abriu para captação em sua corretora. Preocupado com a meta, o Antônio enviou uma oferta para toda a base de clientes de forma indiscriminada. Com isso, ele conseguiu que boa parte da sua base realizasse a operação, tá? Felizão, né? Realizasse a aplicação. Mas ele violou um princípio de código de ética e responsabilidade profissional, conhecido como qual foi o princípio? Na verdade, foram dois princípios do jeito que está colocado aí, né? E quais foram esses dois princípios? Objetividade. Objetividade. Por que que foi objetividade? Porque a objetividade, gente, ela tem a ver com respaldo técnico, ela tem a ver com suitability, ela tem a ver com você recomendar para o cliente aquilo que é recomendável para ele, né? Se você pega um determinado produto e simplesmente manda para todo mundo sem que haja uma distinção, o mercado financeiro cada vez está se especializando mais no sentido de a gente recomendar para os clientes somente aquilo que realmente é útil para o cliente, tá? Muito bom. A próxima aqui. Princípio ético do CFP, que menciona sobre fazer e ou implementar recomendações adequadas ao seu cliente, é o. Acabamos de falar, né? Objetividade, tá certo? Objetividade é exatamente isso. É você escolher e recomendar o produto adequado para o seu cliente.
Euclides da Cunha, CFP, tem um perfil em rede social e por diversas vezes realiza transmissões em tempo real. Em uma dessas transmissões, o Euclides, após sair de um bar num qual bebeu bastante, falou de forma agressiva e com palavras de baixo calão contra o governo. Euclides chegou a afirmar que, por ser CFP, tinha credibilidade para criticar o governo. Assinale a alternativa correta. Qual foi o princípio que ele violou? Profissionalismo. Profissionalismo. Lembra, falou em ameaça à marca planejar, em exposição da marca planejar, a gente está falando em violar o profissionalismo. Beleza? Isso é muito importante. O Cláudio ganhou um novo cliente para o qual apresentou um plano financeiro. E ele delegou ao seu funcionário, também um cara CFP também, né? Aí olha só, ao apresentar o plano para o cliente, Cláudio não verificou o trabalho do seu subordinado. Assinale a alternativa correta. Houve violação de qual princípio aí? Diligência. Diligência. Então, você cuidar do trabalho e do nível do trabalho que vai ser apresentado, seja feito por você, seja feito por terceiros, é o princípio da diligência. Se você não observou isso, você violou tal princípio. 6. Um investidor iniciante pediu recomendação para um profissional CFP sobre qual plataforma ele poderia utilizar. O profissional recomendou a plataforma na qual ele é sócio e da qual recebe comissionamento. Contudo, o profissional não falou que tinha esse conflito de interesse, que ele ganhava comissionamento. Qual foi o princípio que ele, nesse caso, violou? A C. Exatamente, né? Cliente em primeiro lugar e imparcialidade. Cliente em primeiro lugar porque ele não olhou o que era o melhor para o cliente, ele estava olhando a grana que ele ia receber. E imparcialidade, porque a tomada de decisão dele não levou em consideração outros players que podiam apresentar até uma solução melhor, né? Então, alternativa C. 7. Um cliente foi investigado por evasão fiscal pela Receita Federal. Ao final do processo, não foi condenado. Não foi, tá? Não foi. Ele informou todo o processo ao seu private banker, que por sua vez, olha que beleza, resolveu contá-lo a outro profissional do banco que atende a conta da empresa desse cliente. Então, o gerente PJ, né, que atende a empresa do cliente. Em relação ao código de ética, o que o private banker fez? Então, primeiro, ele violou ou ele não violou o código de ética? Violou. Violou, porque o princípio da confidencialidade foi quebrado, não foi? Ele foi interpelado judicialmente? Não foi. Então, ele não tinha que ter falado nada. Então, ele violou o código e qual foi o princípio? Confidencialidade. Confidencialidade. É isso aí. Então, vocês veem, né, pessoal? Não é difícil, mas precisa ter lido a matéria, assistido às aulas, precisa conhecer. Senão você erra umas coisas que era ponto dado, né? 8. A função de apreciação das denúncias sobre os profissionais certificados ou associados com poder de decisão sobre a instauração ou não do procedimento disciplinar é de quem? Quem define se vai ter procedimento disciplinar? Conselho de Normas Éticas. Perfeito. Conselho de Normas Éticas. Equipe planejar é administrativa, grupo de trabalho é investigativo, mas quem toma a decisão é o Conselho de Normas Éticas. Não vai me colocar comitê ético da Anbima, nada disso, tá? Conselho de Normas Éticas. 9. Sobre as normas disciplinares e procedimento para apuração de descumprimento das regras do Código, as competências da equipe planejar são: o que faz a equipe planejar? Qual alternativa descreve corretamente a função da equipe planejar? Dá uma lidinha aí, o que vocês acham? Ó, condução dos trabalhos não pode ser, né? Porque olha só,
condução dos trabalhos na busca da realidade dos fatos e elaboração de parecer encaminhando para a apreciação do Conselho de Normas Éticas. Quem conduz os trabalhos na realidade dos fatos e elaboração do parecer vai ser o grupo de trabalho, concorda comigo? Então, o que que acontece? A B já não estaria disponível. A C, apreciação de denúncias decidindo pela instauração ou não do procedimento disciplinar. Conselho. Isso daqui quem faz, né, é o conselho. É ele que define se vai ter ou não o processo. Ser comunicado acerca do início. Bom, se vai ser comunicado que vai acontecer isso aqui é o denunciado, né? Então só sobrou a A. Então, o que que a equipe planejar faz? Aprecia a denúncia, tá tudo certo, mas é um check assim, sabe? Então, o cara se identificou, o cara mandou aqui por e-mail, o cara tá mandando documentos comprobatórios, tá, o checklist está ok, manda para o Conselho de Normas Éticas, tá? Então, o que essa equipe planejar faz é apreciar a denúncia e decide se vai encaminhar ao Conselho de Normas Éticas no sentido de o denunciante ter cumprido os pré-requisitos para que a denúncia dele seja levada em consideração. 10. Após denúncia realizada via canal eletrônico da Planejar dentro das normas, foi encontrado em uma análise preliminar indícios que pudesse existir descumprimento das normas do Código de Ética. Sendo assim, a equipe Planejar deve enviar o caso para o Conselho de Normas Éticas, que vai fazer o quê? Né? O que faz o Conselho de Normas Éticas? Aí eu tô lá fazendo a prova, né? Eu vejo em reunião ordinária, putz, eu já não sei se é reunião ordinária, mas deixa eu ver aqui. Em reunião ordinária a ser realizada até a terceira reunião ordinária, não sei se é até a terceira. Ok, analisa e caso identifique indícios de descumprimento na mesma reunião, indica os membros para o grupo de trabalho e determina a instauração do procedimento disciplinar. Cara, eu acho que pode ser, porque está dizendo que é o Conselho de Normas Éticas, tá certo? Que indica os membros para o grupo e determina a instauração. Então, isso acontece muito. Às vezes você não se lembra se é a terceira reunião ordinária e tal, mas dá indícios de que essa está correta. Então, você deixa ela no forno esperando. Vai para B. Informa ao denunciado para que o mesmo entre em contato com seu advogado para prestar esclarecimentos diretamente ao Conselho de Normas Éticas pelo prazo de 10 dias. Lembra que nem precisava ter advogado na história? Então eu sei, gente, que essa aqui está errada, certo? Então aí eu vou meio por eliminação aqui, né? A prova do CFP tem bastante disso, de eliminação. C. Avalia a denúncia e na mesma reunião já instaurou os procedimentos disciplinares que o CFP denunciado seria submetido. Como assim? Ele não foi nem condenado ainda, né? Então, não pode já ter procedimento disciplinar. D. Reúne-se com o presidente da Planejar dentro do período de 30 dias para realizar a instauração do processo. Não faz sentido, né? O presidente da Planejar cuida de N coisas, tem que ter uma metodologia que envolva grupo de trabalho, equipe da Planejar, então essa aqui está errada também. Então, realmente, a A é a correta, tá? Então, quando você não tiver certeza de tudo que está na alternativa, lembra dos pontos principais. E o ponto principal é: Conselho de Normas Éticas é o responsável por determinar a instauração do procedimento disciplinar e indicar os membros do grupo de trabalho, principalmente o presidente e o vice-presidente do grupo de trabalho. Beleza? Questão 11. O profissional CFP que descumprir os princípios e regras estabelecidos no código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades. Então, vem comigo, vamos lá. Advertência privada é uma penalidade possível? Sim. Sim. Multa de até 1.000 vezes o valor da unidade? Errado. Caramba, 1.000 vezes seria 1.000 vezes, dá R$ 1 milhão, né? Não, não pode ser isso aqui, não. Advertência pública, Correto. correto.
Suspensão temporária de exercer atividade de planejamento financeiro, atividade de planejador financeiro. Pode, né? O cara pode ser suspenso, né? Temporariamente. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. 1, 3 e 4 corretas. É a C de cachorrão. Tá certo? É essa que você tem que marcar. 11 é a C. 12. Uma das seções do Código de Ética e Responsabilidade Profissional é de melhores práticas. Essa seção, manda aí, qual que é a correta? Ó, vou ficar parado aqui, não vou fazer não. Boa, Brunão. Brunão está dizendo que é a D. Contém recomendações para o relacionamento com clientes, não sendo de observância obrigatória ao planejador CFP e associado. Realmente essa é a correta, tá? Então você marca essa aí como correta. Alternativa D. Vamos para 13? Olha lá. Cristiano é planejador financeiro, mas também atua como gestor de um fundo. Avaliou o perfil de um cliente, constatou que ele tinha tolerância ao risco compatível, então ele recomendou que o cliente fizesse uma aplicação no fundo, que ele era gestor. Sabendo que ele não revelou esse fato ao cliente, né, que ele era gestor daquele fundo que ele estava indicando, o que que aconteceu, né, em relação ao código? Ele violou algum princípio? Não violou? Como é que foi? O que que ele fez aí? Vocês concordam que ele violou? O problema não é ter o conflito de interesse. O problema é você esconder o conflito de interesse, certo? Então, a alternativa B, ela já está errada, né? Que a alternativa B diz que ele não violou. Então, está errada. Violou. Agora, basicamente, o que que ele violou? Teve um problema aí de imparcialidade, tá certo? E teve um problema de integridade. Integridade. Integridade porque aquela história, né? O cliente imagina que ele pode confiar no seu planejador, né? Que o planejador está buscando os melhores interesses. Então, se ele toma uma opção e ele não é sincero, não é transparente, o nível de confiança que esse cliente deveria ter é menor do que realmente ele tem, tá certo? Na verdade, o nível de confiança que ele tem é maior do que o que ele deveria ter, porque não está sendo íntegro esse planejador. Então, ele violou o princípio de integridade e imparcialidade. A imparcialidade fica clara porque ele não deu a chance de escolha para o seu cliente, né? E ele foi parcial no sentido de indicar um produto que é dele mesmo. Então, você marca aqui a alternativa C. 14. O planejador financeiro que está lhe atendendo faz a você recomendações de investimento sem embasamento técnico. Assinale a alternativa que descreve a atitude correta que você, né, no caso você não é um planejador, você é um cliente, você deve ter. Letra D. Letra D, né? Denuncia para planejar porque ele violou o princípio da objetividade. Lembra que sempre que a gente falar de respaldo ou embasamento técnico, a gente está falando de objetividade, ok? Questão 15. Um planejador financeiro está enfrentando um cancelamento nas redes sociais após fazer posts com palavrões e frases machistas. Além do seu comportamento inadequado, tendo em vista o código de ética da Planejar, podemos dizer que esse planejador feriu qual princípio? Profissionalismo. Profissionalismo, né? Então, manchou a reputação da Planejar, foi um problema de profissionalismo, né? Usou a marca CFP de forma inadequada, isso é profissionalismo. Falta de profissionalismo, né? Vamos lembrar agora do princípio da competência? Então, o princípio da competência é o seguinte: o planejador precisa se manter atualizado. Mudou agora a regra de fundos, né? Você tem a resolução 75, indústria de fundos está ficando bastante diferente, tal. O cara precisa conhecer, precisa ir lá estudar, ver o que mudou.
Esse é um ponto. Segundo ponto, ele está atendendo o cliente vem com uma questão cabulosa, uma questão sucessória importante. Você não tem todo esse conhecimento para auxiliar o seu cliente. Então, você tem que procurar um profissional que tenha esse conhecimento e não assumir que as coisas são do jeito que você pensa, sem você ter esse conhecimento de uma forma mais profunda. Então, o princípio da competência vai ter essas duas nuances que você precisa conhecer bem, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente tem que responder aí, então? O princípio da competência estabelece que o profissional deve ser cordial com colegas e concorrentes, mantendo um comportamento digno e respeitoso? Não. Que princípio que é esse? É profissionalismo, que tem a ver com a marca CFP e tem a ver com você lidar com clientes, com concorrentes e com colegas de trabalho num alto nível profissional. Tá? B. Deve encaminhar outro profissional clientes que desejam serviços em áreas nas quais ele não tem conhecimento suficiente. Perfeito. Essa aqui, né? Exatamente essa. Então, essa que você tem que marcar aqui. Vamos ver as outras, só para desencargo. C. Deve manter sigilo de todas as informações confidenciais do cliente, impedindo que terceiros tenham acesso a elas. Que princípio que é esse? Confidencialidade. Confidencialidade. Então, tem um princípio que é o da confidencialidade. Deve atender aos prazos acordados com os clientes, atendendo aos compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor. Diligência. Diligência, tá? Diligência. Muito bom, hein? Certinho. 17. É proibido ao profissional CFP. Do que está aí? O que o profissional CFP não pode fazer? Letra A. Tomar dinheiro emprestado do cliente pessoa física, exceto se tratar-se, né? Tem dois Cs aí. Seu cônjuge ou de parente até segundo grau. Exatamente, né? Então é proibido tomar dinheiro, tá? Com aquela exceção de ser parente até segundo grau, tá? B. Atender clientes com quem tem parentesco até segundo grau? Não, nada a ver. Então, você pode atender cliente mesmo sendo seu parente. Não é recomendável, mas pode. Misturar seu patrimônio ao do cliente, ainda que o cliente lhe dê permissão. Se o cliente deu permissão, isso não é proibido, tá certo? Ter sua remuneração composta de formas diferentes, comissão e mensalidade. Eu recebo uma mensalidade lá de R$ 3.000 do cliente mais comissão. Pode? Pode. Mas tem que ter disclosure, tem que ter transparência, tá? Mas não é proibido. 18, gente. O órgão responsável por julgar casos de infrações ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar é Letra D. Conselho de Normas Éticas. isso. Cuidado, né? Não vai me errar aí achando que é a letra A, né? Comitê de Ética. Não existe comitê de ética, não existe esse nome. O nome é Conselho de Normas Éticas. Então você tem que marcar lá, alternativa D, Conselho de Normas Éticas. Ok? 19. As denúncias de conduta antiética de planejadores CFP devem ser feitas a planejar, né? E aí você tem que completar aqui com a primeira parte. Por escrito, por telefone? Por escrito. Por escrito, né? Então, B e D caem fora. Ou é A ou é a C. De forma anônima ou com identificação do denunciante? Identificação. Identificação. Pena máxima, Perda do direito do uso da perda marca. do direito do uso da marca. Então, alternativa A é a que você tem que marcar aí, certo? A 20. Em relação ao princípio do profissionalismo do Código de Ética da Planejar, o profissional CFP e o associado deverão. Então, você tem lá, basicamente, essas afirmações aí, na questão 20. Então, o que eles deverão em relação ao profissionalismo, né? Então, algo que só se refere ao profissionalismo. 1. Seguir a legislação vigente, as regras e princípios do Código, bem como manter o comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e órgãos reguladores. Perfeito. Lembra que profissionalismo vai ser duas coisas. Isso
né? De você seguir legislação e ter um bom relacionamento com o mercado. E dois, você utilizar a marca CFP da forma correta, com moderação e prudência, né? Então, se você olhar aqui, opa, tá correta, tá certo? E vai estar correta também a 2, né? Porque a 2 vai falar posicionar-se publicamente com moderação. 1 e 2. Então você vê o Neto lá, o comentarista de futebol, é um cara que nunca poderia ser CFP. Zoeira, né, pessoal? Mas enfim. Pablo Marçal nunca vai poder ser CFP, esse cara. É bom. Tem uma lista grande, né, pessoal? Enfim. 3. Informar clientes e colegas de forma imparcial sobre seus direitos e deveres, assim como tratá-los como gostariam de ser tratados. Isso tem que ser seguido, mas não está dentro do que é dito do profissionalismo, segundo o código. Por isso que quem não estudou, quem não leu o código, tem muita dificuldade de ir lá e por intuição resolver. Por quê? Porque as coisas têm que estar na caixinha certa, e a caixinha do profissionalismo é 1 e 2, hein? Tá? Fazer recomendações de forma a 4. Fazer recomendações de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada. Tudo isso é legal, tem que ser assim. Mas isso é objetividade, né? Não tem nada a ver com o princípio do profissionalismo. Então você marca aí a B de belezura, né? Essa é a correta. 21, olha só. Planejador CFP está assessorando o cliente, tem que indicar um fundo DI. Aí tem dois lá que atendem o requisito e eles possuem tracking error semelhante. Você nem sabe ainda o que é tracking error, né? Pelo menos a gente não viu no curso, você pode saber, mas a gente não viu no curso ainda, né? Mas tracking error é uma medida, né? Quanto menor o tracking error, melhor é o fundo D. O fundo A cobra uma taxa de administração de 0,30 e o fundo B é isento, né? Então, olha só, tracking error quer dizer que desempenho é semelhante. Desempenho assim, a aderência ao índice CDI é semelhante, só que o fundo B é isento de uma taxa, então melhor recomendar o fundo B. Só que o planejador, ele recebe comissionamento ao indicar o fundo A. Sem vergonha, né? Caso, não por receber o comissionamento, mas porque ele vai fazer aqui. Caso esse planejador venha indicar o fundo A e omitir a existência e a comparação com o fundo B, qual princípio ele está infringindo? Imparcialidade. Imparcialidade, tá certo? Ele não está sendo imparcial, está olhando o lado dele e o cliente é só um meio para ele atingir o seu próprio objetivo. Vamos falar do Márcio Paiva, né? O Márcio Paiva, ele estava atendendo um cliente quando ele descobriu que o advogado que presta serviços estava cometendo irregularidades no planejamento tributário. O que o Márcio deve fazer? E qual é o princípio que ele vai estar sendo norteado quando ele fizer o correto, nesse caso? Letra D. Oi? Letra D. Letra D, né? Ele deve falar com o cliente. Vai falar com o advogado? Ele nem conhece o advogado. O advogado não presta serviço para falar para o cliente, né? E aí a gente está falando do princípio da integridade. O cliente tem que confiar em você. Confiar que você não passa ele para trás, confiar que você é diligente, confiar que você quer os melhores interesses dele, mesmo que isso signifique entrar em conflito com outro profissional, né? Então, alternativa D de deu certo, é essa aí que você vai marcar. 23. Um associado da Planejar, ao prestar os serviços de planejamento financeiro, assumiu o desafio de estruturar o planejamento sucessório do seu cliente via holding patrimonial. Contudo, ao perceber que não possui esse conhecimento, ele pediu ajuda ao seu primo, o primo dele, que é contador e estudou o assunto na faculdade. Qual foi o princípio que ele infringiu? Princípio da competência. Perfeito, porque o princípio da competência envolve duas coisas. Primeiro, você se manter competente, atualizado com o que está acontecendo no mercado, com a situação, cenários, conceitos e assim por diante. E segundo, você admitir quando você não tem a competência e buscar um profissional que tenha reconhecidamente essa competência, não é? Então, não adianta fazer um puxadinho aí para resolver a questão e colocar o seu cliente em risco.
24. Natasha, prestando serviços de planejamento financeiro, ela assume a responsabilidade de renovar os seguros do seu cliente. E ela tem um escritório e delega isso para o Natanael, né? Recém-contratado. Um mês depois, o coitado do Natanael, né, não lembrou que era para fazer a renovação do seguro. E não fez, né? O seguro estava vencido. Que princípio que foi quebrado e quem é o responsável perante a planejar? Letra C. Princípio da diligência, porque a Natasha, ela tinha que se certificar que o Natanael tinha cumprido as suas funções e feito a tarefa, e ela é CFP. Então a responsabilidade é dela, ela que tinha sido contratada pelo seu cliente, tá? Então, tem que lembrar que isso é princípio da diligência. Penúltima, gente. Alternativa que contém somente infrações gravíssimas. Lembra, diabo é o pai da mentira. Então, quando você age de forma desonesta, fraudulenta, mentirosa, com falsidade ideológica, sempre vai lembrar, vai nos levar para esse lado. Então, se você olhar a alternativa A, fornecer direta ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às suas qualificações ou serviços, incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. É isso, tá certo? Então você tem que marcar essa aí. Por que que as outras não? Vem comigo. 26. Incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa, beleza. Deixar de devolver documentos, isso não. Deixar de devolver documentos ou qualquer outro documento não é gravíssimo. Então não pode ser. A C, não tratar informações do cliente como confidenciais também não é gravíssima. Deixar de fazer ou implementar recomendações adequadas também não. Então vai ser realmente a alternativa A. Lembra que tem a ver com dolo. Agiu de má fé. Porque quis e enganou, forneceu informações falsas, teve conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. E finalmente, a derradeira, né? Que é aquele mnemônico que eu falei para você lembrar. Lembra? Quais são os pilares que servem, né, como base para a interpretação das normas disciplinares e tudo que está lá no Código de Ética. Né? Eu falei para você lembrar de IESH, tá certo? Lembra de IESH. Então, integridade, excelência e engajamento. IESH, integridade, excelência e engajamento. Por que não é IEE? Simplesmente porque você poderia confundir com integridade, ética e engajamento. Se você não estudou, se você não lembra, e você vê integridade, ética e engajamento, você fala, tá bom pra caramba, faz sentido que os pilares da Planejar sejam esses. Mas não, é integridade, excelência e engajamento. Você tem que lembrar do IES. Fechado? Beleza? Galera, não sei o que vocês acharam. Eu acho uma matéria chata, mas fácil. Sendo assim, bem transparente. Agora, se a gente for sempre lembrando, fazendo exercícios, e se a gente entendeu a lógica da coisa, essa é para gabaritar. Importante gabaritar essa. Se tiver 3 questões dessa, tem que acertar as 3, porque são pontos que fazem a diferença. Beleza? Beleza. Dúvidas? Tranquilo. Então tá bom, gente. Estamos lá no grupo, Felipe, vocês vão ver. Pode falar. só uma dúvida rapidinho. Você falou então que em média são 3 questões nesse módulo. Nesse módulo Dessa não, dessa matéria. submódulo, né? Isso. Em média, umas 3 questões. Lá no grupo, eu vou colocar para vocês já a partir de amanhã, porque agora começaram as nossas aulas ao vivo oficialmente. Vocês vão ver que todos os dias eu vou colocar questões muito parecidas com a da prova. Se você não quiser responder lá, não, fica tranquilo, né? Sem estresse, mas lê a questão e todo dia vai tentando resolver. Gente, cada vez está mais comprovado que não adianta chegar na última semana, maratonar, ficar assistindo 10 horas de live. Isso não funciona, isso não faz você passar. O que vai fazer você passar é viver essa preparação a partir de hoje, fortemente,
todos os dias, com repetição, e vamos que vamos, tá? Garanto para vocês, vocês vão chegar mega preparados para a prova. Mas é muito importante que vocês vivam essas aulas, estejam presentes nas aulas ao vivo, participem lá do grupo, pelo menos tentando resolver as questões, façam as aulas gravadas, sigam direitinho o protocolo. Fechado? Fechado. Abração aí para vocês, bom descanso. Abraço, até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau.